Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Nesta aula vamos falar sobre CORS, uma continuação da aula passada onde vimos API Gateway utilizando Lambda, porém, para não estender muito a aula, deixamos para falar um pouco mais em uma aula separada. Assim podemos analisar com mais profundidade como funciona um HTTP request, qual a função do CORS e como funciona essa conversa entre o nosso navegador e o nosso back-end. Então são conceitos muito importantes que precisamos no nosso dia a dia de desenvolvedor e que vamos apresentar nesta aula. Então o que seria o CORS? Estamos falando do Cross-Orange Resource Sharing, né? Vamos entrar no detalhe então de como funciona a anatomia do CORS e como que funciona, quais são os steps do HTTP request. Como podemos ver nesta ilustração, um HTTP request tem 4 steps. Então eu, como origem, mando um preflight request, ou seja, eu bato no método options, verificando quais são as configurações de CORS permitidas. E eu tenho um preflight response do meu servidor, dizendo quais são esses métodos permitidos, quais são as informações que são permitidas no header. Assim eu posso, a partir dessa primeira validação, tendo 200, né, um ok do servidor que ele está ativo e quais são suas configurações, eu consigo fazer a minha request desejada. Aí sim que eu faço a minha request get, put, patch, a partir do que está permitido pelo preflight response do meu servidor. Então assim eu consigo fazer o meu get request no meu endereço e receber, passar os parâmetros, né, no header ou mesmo no params e receber essa resposta do meu servidor. Trazendo aqui para o nosso desenho de arquitetura da nossa API, do browser, através do nosso endereço, fazemos uma requisição para o bucket. Então temos o nosso site em React rodando no nosso browser, e do nosso endereço fazemos uma HTTP request para o API Gateway, que corresponde à chamada do options, que seria o prefly request. Nosso API Gateway, através da configuração do CORS, faz o response, se tiver de pé ou não, né? O servidor ele manda um ok ou não, um código 200, por exemplo, e também devolve quais são as configurações de preflight, como quais são os métodos autorizados e os campos do headers. Após esse primeiro response do preflight, podemos fazer a nossa requisição para o servidor mesmo, e assim ter a nossa resposta do API Gateway. Vamos então ver isso como funciona na prática. Então aqui no console estou na minha pasta do Lambda API, que é o próprio projeto que utilizamos na aula anterior. Se você não viu, vou deixar o endereço aqui embaixo para você dar o git clone do nosso projeto, para você abrir nesta aula e ver só as configurações do CORS, como funciona. Então vamos dar um npm start aqui na nossa aplicação e pegar o mesmo erro que estávamos pegando na aula anterior, que seria o erro de CORS e como fazer a configuração correta no nosso servidor. Selecionei aqui West East 1, que seria Norte Virgínia, e vamos dar um inspecionar aqui, um inspect no nosso Google Chrome para ver o que está acontecendo na nossa requisição. Então aqui eu vou em console e podemos ver que tivemos o nosso erro de CORS. A política aqui de CORS no prefly requisition bloqueou a nossa requisição.
Vendo aqui no detalhe, podemos ver que o campo região do request headers, então na minha requisição do options, no headers eu estou passando um campo região, ele não está permitido no meu prefly response. Por este motivo não consigo mandar. Que é interessante, porque se nós testarmos aqui essa mesma requisição no Postman, conseguimos fazer. Então esse é um erro muito comum. Muitas vezes utilizamos o Postman, conseguimos nos conectar com o nosso servidor, porém na nossa aplicação isso não é possível, pois o Postman consegue burlar essa validação do CORS por padrão, porque isso não é uma coisa necessária, mas a aplicação rodando no browser ele vai verificar. É o que vamos fazer aqui, indo na aba Network do nosso Inspect. Então, aqui eu abri a aba Network e vamos fazer novamente esta requisição para vocês verem que mandamos duas requests, conforme nós falamos no início da aula. Nós temos a request do Options e a request real, após ter o que é permitido pelo CORS. Então aqui nós vamos abrir primeiro o Options. Como podemos ver, temos o status 200 do Options. Conseguimos ver também qual que é o IP que respondeu a nossa requisição. Então aqui pode ver que é o método Options, 200, o IP. E descendo um pouquinho mais, conseguimos ver qual que é o Response Headers, o que está permitido. Então aqui podemos ver que tem o Content Type, Security Token, e mais abaixo temos os métodos Delete, Get, Put, Post. Mais abaixo, quais são as origens permitidas, quais são os IPs ou servidores que podem acessar esse API Gateway. Como eu já falei, acima os métodos. E aqui, quais são os campos permitidos no headers. Por exemplo, região, é aqui que estará configurado o campo região, permitindo que a gente possa passar este parâmetro no API Gateway. Então vamos aqui acessar nosso API Gateway. Já estou aqui na minha conta da AWS, na região que está o meu API Gateway para essa API. Vou então aqui acessar ele. No meu caso é listar instâncias por região. Vou acessar aqui o /ec2, no caso o método get. Como podemos ver, temos aqui a caixinha do get e temos a caixinha do options. Como vocês se lembram, fazemos a configuração do preflight request, que é na caixinha options, onde ele devolve o que eu posso mandar como requisição para o meu API Gateway, e depois ele faz a requisição para o método get. Então vamos aqui ativar o CORS no meu EC2, e aqui eu tenho o método get e options, os dois estão validados, como vocês podem ver, porque eu preciso para um HTTP request. E no Access Control Allow Headers é onde eu vou adicionar o campo região. Por padrão, eu sempre adiciono por último, depois só vou confirmar aqui, realmente é região que eu utilizo no meu código. Como eu estava dizendo, por padrão, aqui no Access Control Allow Headers, eu sempre coloco os campos novos, no caso da minha aplicação, no final aqui da string. Você coloca uma vírgula e eu coloco o meu campo customizado ou campos adicionais de preferência, mas para ficar fácil de ler depois eu coloco sempre no final. Então eu coloco vírgula e região. Como vocês podem ver, a origem está como asterisco, então eu posso chamar de qualquer local, de qualquer servidor. E agora eu vou ativar o CORS. Pronto.
após ficar todas as linhas como check, né, como verde, podemos ir em ações e implantar no nosso estágio esta API. Então vou dar implantar, selecionar o meu estágio, no caso dev, e vou implementar a minha API. Mais para baixo eu tenho o botão salvar, não está aparecendo aqui porque minha tela está cortando, mas eu cliquei em salvar aqui na tela do meu estágio. Vamos abrir aqui, como podem ver eu tenho a pastinha C2 aqui com o método get e método options. E aqui temos também a nossa URL, que podemos usar ou na nossa aplicação ou direto no Postman. Voltei aqui para o meu localhost, onde eu estou com a minha aplicação rodando, para testar novamente a nossa requisição. Então vou mudar para outra região, aqui Ohio, por exemplo. E como podemos ver, fizemos as duas requisições e as duas foram atendidas, nenhuma está com vermelho. Como agora está configurado o CORS, não tivemos um erro de chamada. Vou mudar aqui para Norte Virgínia e vemos que nosso dado foi buscado com sucesso. Não temos mais erros de CORS agora no momento. Quer dizer que nossa aplicação está configurada e funcionando por completo, desde o front até o back-end. Vou abrir aqui meu console do EC2, não é escopo desta aula, é só para mostrar para vocês da onde ele está buscando, caso esteja direto utilizando a aula atual. Aqui, como você pode ver, na região que foi selecionada, que é o East One, eu tenho duas instâncias, as duas estão paradas. Aqui é o ID da instância e o status de cada uma. Como não tenho instâncias em outras regiões, ele não traz a lista ali, fica em branco. Então só quando eu seleciono o East One, ele acaba preenchendo a tela, mas a requisição em si foi realizada com sucesso. Ainda aqui na aba Network, vamos analisar nossas requisições. Como podem ver, aqui na requisição do método Options, temos o 200, que foi ok, nosso servidor está de pé. Temos o Response Header, onde podemos ver que está com todos os campos e com o campo região que adicionamos no CORS agora. Por isso que quando eu mando a segunda requisição, ele funciona com sucesso, que é o que a gente pode analisar agora. Eu vou descer aqui nessa nova requisição para conseguirmos analisar a resposta. Só para tirar essa sujeira aqui primeiro, como podem ver, tem os erros de CORS das primeiras chamadas, né, não dessa. Eu vou startar o servidor de novo, começando do zero, só dar um Enter para atualizar a aplicação. Então limpamos todo o nosso console, demos uma nova requisição, temos um warning aqui. Isso é um warning de JavaScript, né, aqui do código React que fizemos. Como damos um loop para criar uma lista dinâmica, o React, o JavaScript recomenda que a gente use a propriedade key para não termos problemas em exibir essa lista. É apenas um warning, não tem nenhum impacto na nossa aplicação ou no nosso exemplo aqui da AWS. É apenas um warning que não tem nenhum impacto na aplicação, uma recomendação de codificação JavaScript. Então vamos mover aqui para a aba Network e vamos analisar nossa requisição. Primeiro, identifique a requisição Option. Como podemos ver, o status é 200. Vamos analisar então o GET, status code 200, origem asterisco, quer dizer que pode ser de qualquer origem. Request Header, aqui conseguimos ver que qual foi o endereço, foi um GET, o esquema foi HTTPS e a variável região que passamos no headers e o East One conseguiu ser atendida com sucesso.
Uma vez que configuramos no CORS que essa variável região poderia ser recebida, ela foi passada e aceita no meu método GET. E tivemos a nossa resposta de sucesso. Vamos então voltar para o nosso desenho de arquitetura. Então aqui no nosso API Gateway foi onde a gente fez a configuração do CORS. Na nossa requisição, primeiro fazemos uma requisição de preflight, que é para o options, e o API Gateway responde se ele está disponível ou não, né, com status 200 de OK, ou 400, por exemplo, de não estar respondendo. Depois, com essa resposta em mãos, conseguimos mandar a nossa request e response aqui para o API Gateway com o nosso método que está definido no preflight. Então poderia ser um get ou todos os métodos, como get, put, patch. Conseguimos fazer essa requisição aí, uma vez que o preflight valida quais são os métodos e os campos permitidos no headers. Então toda essa configuração, quem é responsável é o servidor, né? Voltando para o nosso diagrama original, né? Temos o nosso primeiro step, que é o preflight request. O servidor responde, né? Dá uma resposta falando quais são os métodos get, put, post. Sendo assim, ele tem os campos que são válidos no headers e quais são os métodos, habilitando que eu faça essa chamada para o servidor, e assim eu consigo ter a resposta da minha HTTP request. Bom, estamos encerrando aqui nossa aula sobre CORS. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu acredito que é muito importante, principalmente no desenvolvimento de web applications. É um erro que vai ser comum pegarmos aí quando está faltando esse tipo de configuração no back-end. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, apoiem aí o nosso portal, o nosso site, curtindo o vídeo, deixando o seu comentário e seguindo aí o nosso canal também. Muito obrigado.